Caríssimos ouvintes da Rádio Comercial de Cabinda, novamente estamos ao seu alcance nas antenas da nossa Rádio Comercial de Cabinda, o habitual vosso e nosso programa Vai Acontecer. É um programa da Igreja Mensagem do Último Tempo, no seu tabernáculo Água de Jordão, ali muito próximo das bombas do Senhor Aníbal, nos combustíveis. Vai acontecer, está a acontecer, deve acontecer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, estamos no ar, nas antenas da Rádio Comercial de Cabinda, todos os sábados, a partir das 7h30, e todos os domingos, a partir das 15 horas. Vai acontecer, nós estamos na disposição do povo de Deus, amantes da palavra da verdade, trazendo em tempos conturbados como estes, uma palavra do Todo-Poderoso que pode tranquilizar as nossas almas. Nós queremos, como sempre foi o nosso hábito, recomendar o nosso programa nas mãos do Todo-Poderoso através de uma palavra de oração. E assim nós vamos orar. Nosso Pai Celestial, viemos a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, recomendar o nosso humilde programa nas Tuas mãos santas, implorando a Tua presença no meio de nós, para nos conduzir, de maneiras que daqui possamos sair abençoados. Nos conduz no Teu braço forte, perdoa os nossos pecados e abençoa todos os nossos ouvintes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, tal como foi prometido na semana passada, queremos, como diz o velho ditado, a promessa é uma dívida, não queremos ser endividados com ninguém, então vamos pagar a nossa dívida este final de semana, hoje, sábado e amanhã, domingo, querendo Deus. A verdadeira igreja, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, em que Ele próprio é o proprietário, em que Ele próprio é o fundador, em que Ele próprio é o líder, entre outras qualificações, Ele próprio é que inspira, e Ele próprio chama os seus servos. Então a leitura está aqui, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17 até no versículo 20. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Amém. Esta é a santa palavra de Deus, palavra verdadeira, palavra infalível, imutável e eternamente válida
para todas as gerações. 5 identificações exatas da verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Como identificá-la? Aonde está essa igreja? Então, nós queremos ver 5 detalhes que vamos tentar espelhar no nosso programa, que sirva de baliza para quem quer descobrir a verdadeira igreja. Para adiantar, a verdadeira igreja não é identificada com o dinheiro que tem, não é identificada com os diplomas que tem, não é identificada com o poderio que tem, é identificada à luz das Sagradas Escrituras. Ora, uma forma simples e resumida para desenvolvermos esse tema profundo. Jesus foi ele que, depois daquele grande discurso, onde Pedro respondeu quem era ele, é ele, Jesus, que depois do Pedro teres dito que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é ele, o Senhor Jesus, que lhe diz, além disto, que bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Eu te digo, eu, pronome pessoal, eu, Jesus, eu te digo a ti, Pedro, que tu és Pedro, nome, e que sobre esta pedra, ou se quiseres, rocha, em termos originais, rocha, mesmo que o Pedro tivesse o nome de rocha, era diferente desta rocha que a Bíblia está a dizer aqui. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, como temos nas traduções vulgares, João Ferreira de Almeida, a tradução católica e todas essas traduções, sempre, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu, pronome pessoal, eu, Jesus, edificarei. O construtor e o arquiteto. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui Hebreus, o arquiteto. Quem é o arquiteto desta igreja? Aqui no Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. No versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto, o artífice e construtor é Deus. O arquiteto desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Quem tem a planta da construção é o Senhor Jesus. Quem compôs a planta é o Senhor Jesus. O arquiteto é o Senhor Jesus. O artífice é o Senhor Jesus. O construtor é o Senhor Jesus. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Esse é algo também a tomar em consideração. E ele continua. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha a garantia que a igreja de Jesus tem. Ninguém vai destruí-la. Pouco importa a perseguição, pouco importa os mártires que mataram, essa igreja continua viva. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E também ele continua a dizer, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos
que a ninguém dissesse que ele era o Jesus, o Cristo. Então, amados irmãos, essa declaração, ao todas as igrejas, se vocês perguntarem, cada uma delas, ou todas as religiões, eu vou mostrar-vos aqui que a palavra igreja é diferente da religião. Então, todas as igrejas e todas as religiões que estão no país, que estão nas províncias, inclusive aqui em Cabina, toda aquela liderança que lê essas escrituras vai dizer que são as suas igrejas, enquanto que não é a verdade. A igreja de Jesus Cristo tem nela a própria vida de Jesus, que se chama no grego Zoe, vida de Deus. A igreja de Jesus leva consigo a vida de Jesus, o sopro de Jesus, Paráclitos, em grego, Paráclitos, sopro, como se diz no nosso dialeto fiote, moela, no que homem um peve, quer dizer que um peve que está naquela igreja é um peve mesmo do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio. Então, bem amados irmãos, importa aqui salientar, antes de eu apresentar-vos os 5 marcos que podemos exibir para reconhecer se essa igreja é esta tal igreja de Jesus. Os 5 marcos são estes. A primeira coisa que devemos saber, o que significa a palavra igreja? No grego, eclésia. Eclésia. Não é lá de eclésia, não. Permita. Eclésia, no grego, significa aqueles que foram chamados de para fora. Os chamados para fora. No grego, os que foram chamados para fora. Então, nesse caso concreto, o exemplo primeiro que temos da eclésia é o próprio Israel. Israel era a eclésia do Messias e quando esteve na escravatura lá no Egito, nos faraós, Israel não era eclésia. Êxodo capítulo 12. Pela primeira vez, amados irmãos, Êxodo capítulo 12. Eclésia. Vamos ver o significado. Quando é que pela primeira vez na Bíblia é questão de eclésia? É no Êxodo capítulo 12, versículo 1 até no versículo... Começamos no versículo 1. E falou o Senhor a Moisés. Cada vez que eu falo aqui, Senhor, significa Yahweh. Yahweh. Falou Yahweh a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E ele diz aqui no versículo 6, quem tiver possibilidade de ler todo ele, seria muito bom, mas por causa do tempo, vamos pular aqui no versículo 6. E guardareis ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Pela primeira vez, Israel é chamado de ajuntamento da congregação, isto é, da assembleia. Eclésia pode significar a congregação, pode significar a assembleia, pode significar o ajuntamento. Muita gente, quando dizemos que a Assembleia Água de Jordão, ficam com interrogações. Mas em termos bíblicos,
a congregação, a assembleia. E é o que está nas traduções originais que estão no Apocalipse. Congregação. Apocalipse, capítulo 1, versículo... Apocalipse, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 4. João, as 7 assembleias, na tradução original, as 7 congregações que estão na Ásia, as 7 igrejas que estão na Ásia, na versão que eu tenho lá comigo, do Dr. Darby, ele explica congregação. E tem outras traduções que eu tenho que explicitam de uma outra maneira, sempre falando de congregação. Então, a palavra eclésia significa aqueles que foram chamados para fora. E o exemplo que temos daqueles que foram chamados para fora é Israel. Quando estava na escravatura no Egito, não era eclésia, era o povo de Israel. Mas quando Israel se encontrava do outro lado do Mar Vermelho, do outro lado do deserto, já não era o povo de Israel, mas a congregação dos filhos de Israel. Já era agora eclésia. Quer dizer que saíram da escravatura para a liberdade, para as terras de Canaã. Então, igreja, eclésia, ajuntamento, congregação, assembleia, só pode ser alguém que saiu da escravatura do pecado, que lavou seu coração no sangue de Emanuel, que abandonou os sistemas do mundo e dos homens para caminhar com Deus, como Israel, no deserto, até no dia da sua gloriosa volta, João 14. Portanto, igreja não são as 4 paredes, igreja não são as placas escritas e coladas nas 4 paredes das igrejas, mas homens e mulheres nascidos de novo, que foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, com uma viagem para o reino dos céus. Esses é o que nós chamamos de eclésia. Portanto, essa eclésia é isso que Jesus falou, que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha eclésia, o meu ajuntamento, aqueles que eu chamei. E ele, Jesus, mostrou já como, de antemão, a eclésia, quando no seu ministério, ele foi andando, chegou na praia, encontrou Pedro pescando, como temos lido nos 4 evangelhos, disse: deixa as redes, tu farei pescador de homens. Pedro largou as redes, seguiu Jesus. Foi encontrar André, também lhe disse: vem e segue-me. Foi encontrar Mateus, que cobrava os impostos: vem e segue-me. Olha a eclésia, Jesus chamando. A mesma coisa nos dias de hoje. Jesus, se ele toca a porta do teu coração e te chama para a viagem do reino dos céus, e se você aceitar, a partir daquele momento que você segue Jesus na sua palavra, te chama eclésia. Eu acredito que por causa do tempo vamos parar um pouco por aí, porque amanhã vamos continuar com os outros 4 pontos. Portanto, o que é que isso, eclésia, significa? As pessoas vão nos cultos, uma boa coisa. As pessoas vão adorar, uma boa coisa. Será que você entende o que você adora? Jesus disse naquela mulher do poço, no João 4, vós adorais o que não sabeis. Vós adorais, mas não sabeis o que vocês adorais. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e na verdade. Então, você deve saber primeiro a definição da palavra eclésia. É diferente da religião. Eu aprendi na teologia católica que religião significa religare, que vem do latim, que liga o homem para com Deus. Então, religar
Bom, eu não discordo um pouco essa definição, porque entre Jesus e os homens está Jesus. Entre Jesus e Deus está Jesus. Por esta razão, nós não temos aqui outro mediador entre Deus e os homens, fora do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, entendemos que a palavra de Deus não deve ser distorcida de qualquer maneira. Então, eclésia, igreja, povo de Deus, entenda que a igreja são os que foram chamados para fora de. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus e nosso Salvador. Amém. Oremos. Nosso bem amado Pai Celestial, nós viemos a Ti mais uma vez nesta manhã, ou neste dia de sábado, para recomendar o Teu povo nas Tuas santas mãos. Conduz, Senhor, cada um de nós, e pela escuta da Tua palavra, que possa abençoar cada um de nós de uma maneira particular, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.